Aí pessoal, tranquilidade, aqui é o Marcos em mais um vídeo para o canal. E nesse vídeo aqui eu quero falar sobre um assunto que talvez eu não tenha falado até hoje. Deixa eu me lembrar quando exatamente. Alguns meses atrás, vamos dizer assim que é mais fácil, eu comecei a estudar um pouco da história dos Panteras Negras e dos direitos civis nos Estados Unidos. E aí eu tenho um caderno de anotações que está ali em cima, mas eu não vou lá pegar agora. É um caderno de anotações, eu tenho vários na verdade, né? Mas é um caderno onde eu anoto só coisas desse sentido. E eu aproveito para estudar sobre a história do povo preto, além de estudar inglês ao mesmo tempo. Como é que isso começou? Começou assim. Um dia eu descobri um podcast da BBC e eu realmente gosto muito desse broadcast, dessa empresa de comunicação britânica. Eu conheci há bastante tempo atrás, mas eu passei a virar fã quando eu fui fazer meu intercâmbio de inglês. E aí eu ouvia bastante porque os professores recomendavam largamente os podcasts da BBC. BBC, BBC, BBC. Então, e aí, enfim, 2 anos se passaram e alguns meses atrás eu descobri uma série de podcasts, porque não existe apenas um podcast da BBC, existem várias séries de podcasts. Eu descobri um que chama Witness, e nesse podcast existem vários documentos, vários relatos, onde os repórteres vão para os lugares para entrevistar pessoas que podem falar sobre aqueles acontecimentos. Então, tem uma série lá, que é essa Witnesses. Eu não lembro agora se é Witness ou Witnesses, eu preciso verificar, mas isso não importa para agora. Essa série de podcasts fala só sobre coisas relacionadas ao povo negro. E não só nos Estados Unidos, mas em outras partes do mundo. Então tem algumas coisas que falam sobre Cuba, algumas falam sobre o Brasil, falam sobre os Estados Unidos e assim por diante. Bom, eu escutei esse podcast várias vezes para poder treinar o meu listening, né, que é o escutar em inglês, e depois eu resolvi anotar algumas coisas. Então eu ouvi um podcast sobre um cara chamado Mumia Abu-Jamal. Eu já havia ouvido falar sobre ele no passado, mas eu não sabia nada dele. No meu caderno eu numerei, né, itens, tem mais de 100 itens falando sobre Múmia Abu Jamal. Só que tem meses que eu não olho aquilo mais. Mas eu peguei lá algumas coisas que eu achei que poderia ser legal para gravar aqui o vlog e eu trouxe para cá. Bom, Múmia Abu Jamal, vou falar um pouco sobre ele em português e depois em inglês. Múmia Abu Jamal é um cara que ele é muito conhecido nos Estados Unidos. Ele é um cara que luta em favor dos direitos civis. Ele nasceu na Pensilvânia, na Filadélfia, não é? E o nome dele antes não era Múmia, era Wesley. Né? Ele nasceu como Wesley Cook. Depois que ele estava lá no ensino médio, ele começou a ter aulas de cultura africana. E nesse momento, assim como muitas pessoas estavam fazendo na América lá nos anos 70, como eles estavam trocando seus nomes e sobrenomes, o Wesley também resolveu trocar o seu nome para Múmia. Por que as pessoas resolveram trocar os seus nomes? Pelo seguinte, pessoas da diáspora africana que foram tiradas dos seus países de origem, foram vendidas como escravos, recebiam nomes que não eram seus nomes originais. Por exemplo, aqui no Brasil, eu me chamo Marcos, é meu primeiro nome, e eu tenho meu último sobrenome é Ferreira. Esse nome não é meu nome original, não é meu nome africano. Ferreira provavelmente é o nome do senhor de escravos que tinha os escravos que eram meus bisavós, por exemplo. Isso também aconteceu com o famoso boxeador, o maior de todos os tempos, Muhammad Ali. O nome dele não era Muhammad Ali, era Cassius Clay. Mas quando ele descobriu, quando ele teve essa black consciousness, quando ele teve essa consciência negra, ele resolveu mudar o seu nome para Muhammad Ali. E ele foi rebatizado e ele passou a ter um outro tipo de religião, né? Passou a pertencer ao Islã. Ele passou a adorar Alá e não mais o Deus daqueles que o escravizaram. Escravizaram seus antepassados. Enfim. Voltando aqui ao tópico, então Wesley trocou o seu nome, né? Ele teve algumas classes de cultura africana e resolveu mudar o nome de Wesley para Múmia. Múmia quer dizer príncipe. Eu não lembro agora em que idioma, em que dialeto, mas ele mudou o seu nome. Depois ele teve vários relacionamentos com várias pessoas, ele chegou a se casar 3 vezes no decorrer da vida. Mas não sei se no primeiro casamento ou no segundo ele teve um filho, né? Ele e a namorada ou esposa dele na época tiveram um filho. O filho dele se chamou Jamal. E aí ele resolveu mudar o sobrenome, que era Cook,
né? Nome Wesley, sobrenome Cook, então ele era conhecido como Wesley Cook. Ele já havia mudado o primeiro nome para Múmia e depois ele mudou o sobrenome para Abu. Isso aqui eu achei uma homenagem bem legal, porque o filho dele se chama Jamal. Abu quer dizer pai. Então ele se chama agora Múmia Abu Jamal. Múmia é príncipe, né? E Abu Jamal é o pai de Jamal. Então ele é o príncipe pai de Jamal. É o nome que tem mais significado que o Wesley Cook, que o Wesley é o nome mais comum e Cook é o nome que não é o nome dele original, não é o nome dele de pessoa livre. Então esse é o nome de pessoa livre, segundo a ideologia a qual ele acredita. Depois, quando ele era um pouco mais velho, ele um dia estava lá numa passeata, num protesto, e era super pacífico. Como vocês já viram vários documentários, tipo Martin Luther King e tal. Era um protesto pacífico, né, a favor dos direitos civis, direitos das pessoas negras. E ele e mais outras pessoas foram acusados de estarem perturbando a ordem pública. E aí a polícia pegou eles, que a polícia fazia isso e ainda faz, e bateu pra caramba nele. Desceu a lenha, desceu a porrada. E ele ficou muito perdido, muito chateado, porque ele não estava fazendo nada de errado. Não estava perturbando a ordem, não estava quebrando, roubando nada. Ele estava só protestando com placas e cartazes. Bom, depois de um tempo, ele deixou o ensino médio e ele se juntou ao Partido dos Panteras Negras, que era muito, muito forte nos anos 70. Ele se juntou a esse partido e depois de um tempo ele resolveu voltar para a universidade, porque o Partido dos Panteras Negras, eles pregavam isso, né? Que nós como negros deveríamos nos organizar, deveríamos nos proteger, deveríamos estudar, deveríamos cuidar dos nossos, deveríamos sempre buscar o conhecimento para brigar em pé de igualdade pelos nossos direitos. Não para tomar lugares, mas sim para saber nos defender intelectualmente, porque muitos de nós não sabiam, porque vem daquela condição de escravo e de submissão e de falta de oportunidade, então isso gera um grande abismo. Então, estudar era uma das coisas que você precisava fazer ao ser membro do Partido dos Panteras Negras. Então, o Múmia foi para a universidade. E na universidade ele começou a fazer uma espécie de estágio na rádio da universidade. E ele era mega conhecido, ele falava sobre direitos civis e tudo mais. E aí, depois ele passou a integrar um comitê de jornalistas negros lá na Filadélfia. E depois ele foi indicado para ser presidente desse comitê. Isso foi uma coisa muito legal. Mas só que mesmo assim, tendo esse emprego que era remunerado, fazendo a faculdade, ele ainda precisava trabalhar como taxista, porque não era fácil ter o dinheiro ali para poder se sustentar e também ele tinha um filho, então ele precisou trabalhar como taxista. Então ele trabalhava na rádio e também trabalhava no seu táxi. Depois de um tempo, um policial branco estava envolvido num esquema de corrupção. Esse policial levou um tiro e testemunhas disseram que era um homem negro. O Múmia era um homem negro. E o Múmia foi acusado de ter atirado nesse policial. O que aconteceu? A polícia perseguiu o táxi do Múmia. No táxi estava o Múmia e o irmão dele. Eles atiraram no táxi deles. E o Múmia levou vários tiros, foi levado às pressas para o hospital, foi acusado e foi preso de um crime que ele não cometeu. Isso aconteceu com o Múmia Abu Jamal. Ele foi acusado de um crime que ele não cometeu. Ele entrou com recurso, o advogado conseguiu provas. Na verdade, não haviam provas contundentes para prender o Múmia. Mas o que acontece é que naquela época o FBI estava perseguindo membros do Partido dos Panteras Negras. Então eles fizeram de tudo para mantê-lo preso. E o Múmia Abu Jamal segue preso até hoje na cadeia. Ele é um dos maiores ícones da luta contra o racismo, da luta em favor dos direitos civis nos Estados Unidos. Um ex-integrante do Panteras Negras que foi condenado por um crime que não cometeu. Bom, tô aqui falando em português há mais de 9 minutos e agora eu preciso apertar aquele botão que muda magicamente a minha voz para inglês e vou tentar falar sobre esse assunto complexo em inglês. Ai, meu Deus, me ajuda. Bottom pressed. Hello good fellas, this is Marcos one more time in another video, and I started this video talking in Portuguese as usual because I want to show respect to Brazilian people. And then I was explaining that I discovered a couple of time ago, perhaps a couple of months, I can't remember precisely about that, but I discovered
a series of podcasts in that site that I love, and I told you before, and I'm sure about that. BBC Broadcast, okay, bbc.co.uk. I discovered over there a series of podcasts talking about blackness, consciousness, and things in this way. And I found, oh my god, I almost hit myself. I found this podcast about this guy. This guy is very famous. At least many people know about him. Mumia Abu Jamal. I was explaining the trajectory about Mumia Abu Jamal, his life, his beliefs, his problems, and he as an icon of black culture and black consciousness in US specifically talking about, but around the world, I believe so. Over the world, many people like me here in Brazil, I really like this history because I discovered Mumia Abu Jamal just a couple of months ago, but then I started liking him so much. And now I'm going to explain a little bit that I discovered, that I studied in, that I know about him right now to you that is watching my channel. So let's start that. Mumia was born in Pennsylvania, Philadelphia, and then Mumia was born, and then his parents gave him the name of Wesley Cook. Wesley is the first name, Cook is the surname, the family name. And then after some time, while Mumia was in the high school, Mumia had some African classes, and Mumia decided to change his name. So at least I told you before a couple of seconds ago that his original name was Wesley Cook, and then Mumia changed his name to Mumia. So Wesley became Mumia. Mumia means print. It's much more beautiful. And then after some time, Mumia was dating someone, and this girl got pregnant, and they together had a baby. And his son was, and still is, named Jamal. Jamal, okay, that's pretty fine. And then Mumia decided to change his surname, and Abu, it's some African idiom that I can't remember right now, but I studied about that, but I can't remember exactly in this moment, and I will leave it like that. So Mumia means prince, and Abu means father. So Mumia Abu Jamal, it means prince, father of Jamal. It's pretty beautiful, and I think that one day in the future, if I will have some kid, some son, perhaps I will change my surname, just to give some meaningful fact to my son, okay? Then let's continue that. So Jamal is his name, the name of Mumia's son. And then once Mumia was participating of some strike, some protest, and then Mumia was accused to disrupt the order, and many officers got Mumia, and the officers hit them, beat them many times, and Mumia really got upset because Mumia wasn't doing anything wrong, because in US the constitution allow you to do strikes and protests. It's part of the democracy, and it's okay, but the fact here is that Mumia is a black fella, and that's the problem, okay? So, and then Mumia decided to leave the school, and Mumia joined actually the Black Panther Party, and there Mumia got many black consciousness. Mumia learned about many things, and Mumia became a different kind of person, because at first Mumia had his beliefs, but then after Black Panther Party, Mumia got much more engaged, okay, inside of black movement. And then Mumia came back to the high school, Mumia finished the school, and then Mumia decided to go to the university, and then Mumia started studying journalism, communication, and things like that. And Mumia started working in a radio station in the university, and then Mumia really became well known in the university because people really liked him. And then Mumia went to join a sort of group of black journalists, okay, black reporters, journalists, and so forth. And then Mumia was pointed out to become the leader, the president of this group, and it was a really good and nice thing, to have in the career. But
even Mumia had many, good things happening with him at that time, and Mumia was really well known. Mumia needed to work as a taxi driver because Mumia didn't have enough incomings, and Mumia had already kids to look after him. Okay, it was really important to have two different sort of jobs. Okay, and then once Mumia was driving out with his brother beside him, and then some officer got a shot because this officer in question was really a corrupt guy, a bad guy, and someone, I don't know who, shot this officer in question. And then Mumia was accused, because Mumia was black, and some witness told that the shooter was a black guy. So Mumia was accused, Mumia got many shots, Mumia was taken to some hospital, and then after Mumia was healed, Mumia was arrested to the jail, and Mumia stayed there. Mumia went to the court. Mumia was accused by a crime that he didn't do, and Mumia is still in chain. Mumia is still in the jail for a crime that he didn't do. It's really a problem. But on the other hand, there is something good in this history. Mumia is a sort of icon of resistance, a sort of icon of black culture, civil rights, and black movement. I know that it's some unfortunate, but it happened, and it is still happen many times with black people. Because FBI at that time, I think that it was 70s, FBI was following many Black Panther members and was arresting many of them, just to dissolve this part that was getting many members, and providing many research, many conscious, and many good way, to follow the right thing, to follow the civil rights, to fight, but not only with the fists, but to fight using the brain, studying laws, to have arguments, to have protection, and that's it. Whoa. It's a subject not so easy to talk about, and then I realized that I was a little bit concerned to talk about that, because it's not my main language, it's not my area of study, and I don't know many things about Black Panther Party, but I'm still studying that, and I believe that in the future I will have more vlogs like that to talk to you, because perhaps you are someone that is trying to figure out a way to have more knowledge about general things, perhaps about black conscious, about black culture, or just about history, generally speaking. And right now, I'm going to introduce myself because perhaps you don't know me. Perhaps this video is the first one that you over there are watching, so it's a pleasure to meet you. My name is Marcus, I'm a Brazilian guy from Sao Paulo, and I'm here every single day, almost every single day, because some days I just can't to record that, but I'm here, I'm following my way, I'm here trying to find out a way to improve my own English as a second language. And I need to say that, and I have to say as well, that it's not so easy like I thought before, but I'm here. I'm doing my speaking drill, and I hope that in the end of this personal project, I will be better than I am right now. Hope to see you in the future. Bye, fellas.